Olá, meus irmãos, meus amigos do Comunicação Gospel, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o nosso Orlando, aqui da página Comunicação Gospel, certo? Vou estar hoje deixando aqui um versículo da palavra de Deus ao seu coração, você, meu irmão, você, minha amiga, e você, meu amigo. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, certo? Pois aqui esse canal do YouTube é um canal para todos os públicos. Faz tanto você ser evangélico ou não, certo? A palavra de Deus vai falar o seu coração, né? A gente sai para fazer algumas matérias fora, mas também tem pregação aqui no meu estúdio onde eu gravo meus vídeos, certo? Mas vocês também estão sempre fazendo algumas matérias aí, certo? Hoje estamos falando aqui diretamente aqui do estúdio onde eu gravo. Para mim é um prazer ter sua presença, que Deus abençoe. Não se esqueça, meus irmãos, de começar a se inscrever no canal. Certo? Preciso que você nos ajude se inscrevendo, certo? Não esqueça, viu, de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, certo? Nos ajuda aí nessa caminhada. Eu vou estar sempre deixando uma palavra de edificação, né? Vou estar fazendo algumas matérias. Às vezes você me pergunta, Orlando, mas é só evangélico? Não. Aqui é o nome do meu canal, Comunicação Gospel OFC, certo? É um canal voltado por todos os públicos, evangélico, você que está afastado, você que é de outra denominação, você que é católico também, mas gosta de ouvir a palavra de Deus. Eu quero agradecer meus amigos por terem me recebido, certo? Aonde eu chego, aonde eu vou. Muito obrigado, viu? A todos. Que Deus abençoe ricamente, poderosamente, certo? A palavra hoje de meditação, nós vamos estar meditando aí no livro de Gênesis, primeiro livro, certo? É uma palavra que eu vou estar trazendo. Talvez pessoas que já são evangélicas, elas já entendem essa palavra, mas a pessoa que não é evangélica, elas não vão entender, certo? E a palavra que eu vou estar trazendo é em Gênesis capítulo 1, do versículo 1, do versículo 1, né? Nós vamos estar meditando aqui em Gênesis capítulo 1. Até quem não é crente vai saber encontrar, que é em Gênesis capítulo 1. Versículo 1 também, certo? A Bíblia fala assim sobre a criação do céu e da terra, certo? Louvado seja Deus. No versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí você me pergunta, talvez você que não conhece nada da palavra de Deus, ou até você que está começando agora, mas irmão, por que a Bíblia fala que Deus criou os céus? Existe mais de um céu? Né? É uma palavra que deixa a pessoa assim, sem entender muitas vezes. Quando você vai pregar em algum canto, vai levar a palavra de Deus, às vezes as pessoas que vão visitar, muitas pessoas que se interessam, tem curiosidade de saber, né, que a Bíblia fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era assim, sem forma e vazia. E vazia. E havendo trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Pronto. Então, o versículo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus. Você vê que está uma palavra no plural aí, né? Os céus, então é mais de um céu. E a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face. E havia treva sobre a face. E a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Né? Louvado seja Deus. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Né? Vamos lá então para o primeiro versículo. Né? A Bíblia vem nos falar que no princípio criou Deus os céus e a terra. Pois bem, meus queridos e amados amigos que não são evangélicos, meu público que me acompanha, as pessoas que nos acompanham, que não é evangélico. Por que a Bíblia fala que Deus criou os céus? Não o céu, os céus e a terra, né? Pois bem, vamos entender um pouquinho aqui. Né?
Vamos estar trazendo aqui um pouco. Diz assim, o primeiro céu, né? O céu físico, o primeiro céu. Este é o céu que vemos todos os dias, né? Incluindo a atmosfera terrestre, ondas, onde as nuvens se formam e os pássaros voam. Então, esse primeiro céu, né, é o céu que a gente olha para cima e vê, certo? Esse é o primeiro céu. A gente vê, aqui fala, e o primeiro céu, né? Este é o céu que vemos todos os dias, incluindo a atmosfera terrestre, onde as nuvens se formam e os pássaros voam. Então, esse primeiro céu é o céu que a gente olha para cima e vê as nuvens, os pássaros voando, certo? Louvado seja Deus. E o segundo céu, né? O segundo céu é a o segundo céu é a imensidão, é a imensidão do universo, com, com planetas, estrelas, né, e galáxia, chamado de firmamento na Bíblia, onde os astros foram colocados para iluminar a Terra e marcar o tempo. Tá aí. Esse segundo céu são os planetas, onde os cientistas estudam, que fala que tem vida, que estão sempre estudando, certo? Então, esse segundo céu, esses céus aí, são os planetas, né? Onde fica também a Lua, certo? São o segundo céu. O terceiro céu, este é o local do trono de Deus. O terceiro céu, né? A Bíblia nos diz, né? O terceiro céu, este é o local do trono de Deus, o paraíso e a habitação de Deus, onde os salvos irão no futuro e quem será manifestado na terra como um novo céu e uma nova terra. Louvado seja Deus. Então existe. Às vezes você lê a Bíblia, você fica até confundido, porque você fala, no princípio criou Deus os céus, não fala o céu, os céus e a terra. E muita gente, por não conhecer, né? Até pessoas, muitas vezes a pessoa que está caminhando agora, a pessoa fica meio, mas como que pode ser? Sendo que eu olho para cima e só vê um céu. Mas esse céu, irmão, é o céu físico. O céu físico é aquele que nós vê, certo? Que possamos ver, é aquele que dá para alcançar, certo? O segundo céu, aí já depende da tecnologia, né? Que nessas NASA espaciais que vai para o espaço, né? Para a Lua, para os outros lugares, né? O cientista estuda essa parte. Eu estou falando aqui sobre a Bíblia, o que a Bíblia vem a nos dizer, né? Eu estou referindo aqui às pessoas que me acompanham, as pessoas aí que vai nos inscrever no nosso canal, tem nos assistido nossos vídeos, certo? Explicando um pouquinho. E aqui diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Essa terra, trazendo para o linguajado humano, né, quer dizer o nosso coração. Né? E a terra era sem forma e vazia. Né? Sem forma e vazia. E havia treva sobre a face do abismo. Né? Muitas vezes, quando nós temos um coração vazio, de treva, a face da gente são o rosto. A Bíblia fala, e havia treva sobre a face do abismo. Muitas vezes, meu amigo e minha amiga, muitas vezes as pessoas estão com o coração vazio, né? E cheio de trevas, né? Louvado seja Deus. E a Bíblia fala,
e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, certo? Então, quando você... Por isso que a Bíblia fala que o homem tem que nascer de novo da água e do Espírito, para aí Deus poder se apoderar do seu coração. É esse o intuito desta mensagem, certo? Que quando a Bíblia fala, né, e a terra era sem forma e vazia, né, e havia trevas sobre a face do abismo, muitas vezes nós estamos com o coração vazio, né? Nossa face só vê treva, né? Muitas vezes o homem, né? Eu quero dizer para você, meu amigo e minha amiga, você que mesmo sendo evangélico, mas você vai estar recebendo luz. Quando você recebe a palavra de Deus. Por isso que nós, muitas vezes, fazemos essas matérias aí, estou sempre evangelizando, falo da palavra de Deus, né, as pessoas, sou bem recebido pelo público, pelas pessoas que não são evangélicas. Graças a Deus, muito obrigado por isso, meu irmão, né, minha irmã, você, meu amigo, minha amiga, certo? Então a Bíblia nos fala, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, certo? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então tá aí. No momento que essa terra é o nosso coração, que você abre o coração, né? Deus começa a preencher. Essa terra vazia é o nosso coração. Deus começa a preencher, aí Deus fala, e disse Deus, haja luz e houve luz. E quando tem luz em você, meu irmão, minha amiga e meu amigo, não há espaço para treva. Quando você está no escuro, que você pega uma lâmpada, que você acende, você vê logo a diferença, clareia, né? Você começa a enxergar. Esse é o tema aqui, certo? Trazendo para essa mensagem de Gênesis capítulo 1, que parece ser uma mensagem assim, mas para você discernir e começar a destrinchar um pouco a mensagem, o que quer dizer essa mensagem, porque a Bíblia fala, no princípio criou Deus os céus e a terra, certo? Louvado seja Deus. Por que os céus e a terra? Né? Porque tudo aquilo que está acima na atmosfera, onde os pássaros voam, é céus. Por isso que a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mundo, quando fala amou o mundo, que entregou seu filho, esse mundo se torna eu e você, o ser humano. Né? Existem vários tipos de mundo aqui na Terra. Existem as rochas, a serra, né? As florestas. Né? Mas esse mundo especialmente que Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira, que está lá em João capítulo 3, 16, né? João capítulo 3, 16, ou é 3, 15, é 3, 16, que fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, né? Isso é só um ênfase, para você ter uma noção. A Bíblia, quando a Bíblia fala céus, né? Os pássaros andam na terra, não. Muitas vezes eles caminham, mas a maioria dos pássaros é mais voando. Ele, no momento que ele sai da terra, ele está nos céus, certo? Por isso que quando um avião está voando, as pessoas falam, vai não sei quantos céus acima da terra, aqueles médios assim, pés, né? É, pés acima da terra, porque ele já não está mais no chão. O avião ele já decolou, certo? Para você ter uma noção, você vai entender. Então aí ele já saiu da terra e está no ar. Esse ar flutuando aí se chama céus. Por isso que a Bíblia fala que Deus criou os céus. Né? E também não fala que foi... A Bíblia fala que existe 3 tipos de céu aqui. Né? Que é o céu... Vamos ver aqui. O primeiro céu. Né? Este é o céu que vemos, que vemos todos os dias. Que nós olhamos para cima e enxergamos, né? Incluindo as atmosferas terrestres, onde as nuvens se formam e os pássaros voam. É isso que eu falei para você. Tudo que saiu do chão, que você está sobrevoando, já é céu, certo? Onde as nuvens ficam, elas não tá, então elas já é no céu ali, é o primeiro céu. Este é o céu que vimos todos os dias, incluindo a atmosfera terrestre, certo? Onde as nuvens se formam e os pássaros
voam, certo? Então, isso aí é o primeiro céu. O primeiro céu é esse. Este é o primeiro céu que vimos todos os dias. Todos os dias a gente olha para cima, vê as nuvens, vê os pássaros voando. Então, esse é o primeiro céu, onde os pássaros voam, certo? O segundo céu é a imensidão do universo, com planetas, certo? Que é onde o cientista está sempre estudando, descobrindo que a vida, né? Então, a Bíblia, tudo é baseado na palavra de Deus, meu amigo. Não adianta a pessoa, o cientista, eles estudam. Muitas vezes o homem, ele não dá o braço a torcer, certo? Mas tudo isso aí é aparado através da Bíblia. A Bíblia é o maior livro universal, certo? Então a Bíblia você aprende conhecimento, você aprende a viver melhor, você se transforma, você vai se transformando conforme vai passando. Se você der lugar, você vai se transformando. Então é o melhor livro para a gente ler de todos os tempos, a Bíblia, certo? Então vamos lá. O segundo céu, o espaço, né? O segundo céu, o espaço sideral, é a imensidão do universo, com planetas, estrelas e galáxias, chamado de firmamento, chamado de firmamento na Bíblia, né? Onde os astros foram colocados para iluminar a terra e o mar, iluminar a terra e marcar o tempo, certo? A gente vê que tem um relógio, então tudo isso aí é isso aí. A gente vê que os homens, porque a inteligência vem de Deus, mano, né? Não é pecado a gente vê, hoje em dia a gente não vê perdido no tempo. A ciência, sim, a ciência, nós estamos sempre acompanhando, estamos bem informados, certo? Então tá aí. O terceiro céu já é o céu onde habita o Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, né? O terceiro céu, este é o trono, este é o local do trono de Deus. Aí tá. Aí, meu amigo, no terceiro céu ninguém não vai. A Bíblia fala que ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu, que é Jesus Cristo. Está lá, certo? Então, este é o local, o terceiro céu, este é o local do trono de Deus, o paraíso e a habitação de Deus, onde os salvos irão no futuro e que será manifestado na terra como um novo céu e uma nova terra. Louvado seja Deus, né? Então tá aí. Quem sabe um dia, para quem tem fé e acredita, né? Os cristãos, nós acreditamos na salvação um dia, né? Já tem pessoas que talvez não acreditam, mas nós cremos, né? A Bíblia fala lá em Apocalipse sobre o novo céu e a nova terra. Louvado seja Deus, né? Então está aí. Hoje, a mensagem de hoje aqui no nosso Comunicação Gospel foi no princípio criou Deus os céus e a terra. Falei um pouquinho para você o que é os céus. Aí a pessoa fala, mas o que é os céus? Não só é um céu. Não, mas aí é onde já expliquei, né? E, e a terra era sem forma e vazia. Então, a mensagem que eu quero deixar hoje é que você pode estar com o coração vazio, mas Deus quer colocar luz aí no seu coração, certo, meu amigo, minha amiga? Que Deus quer preencher esse vazio, essa terra que chama de coração. E havendo preenchido a terra, haverá luz, né? Haverá luz. Louvado seja Deus, que está no versículo 3. E disse Deus, haja luz e houve luz. E para preencher essa terra, que é o nosso coração, você tem que deixar a palavra de Deus entrar no seu coração. Você tem que ir, irmão Orlando, mas eu não vou na igreja, eu não sou evangélico. Não, a palavra de Deus, independente se você é evangélico ou não ser, tem pessoa que não é evangélico. Eu não fui para a igreja de uma hora para outra. Sempre eu ia nas baladas quando eu me converti, mas sempre eu estava na igreja. Eu tirava um tempo que nem eu evangelizei esses dias na praça aí, saí evangelizando com jovem. Porque a palavra de Deus, meu amigo, é fundamental. Independente de você ser um cristão ainda ou não ser, e deixa Deus trabalhar. Mas importante, no momento que você tira um momento para deixar Deus trabalhar, preencher esse vazio, pode ter certeza,
que tudo vai mudar e vai haver luz no seu coração. Aqui, onde diz em Gênesis, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Se você deixar Deus entrar no seu coração e trabalhar, vai haver luz. As trevas vão ter retirada. Seu coração vai ser preenchido e você vai ter luz na sua face, certo? Pois é, aqui fica essa palavra para você que está aí seguindo aí, inscreve no nosso canal, certo? E compartilha, se inscreva bastante, deixa o like, e Deus é de abençoar você, certo? Agora chegou o momento do louvor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível, inexprimível. Daí pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalta o Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível, inexprimível. Daí pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalta o Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem.